Estamos de volta conversando com o Dr. Nelsone, otorrinolaringologista. E eu perguntava para ele, no final do primeiro bloco, se a cirurgia de desobstrução nasal é complicada e se tem risco. Bom, DG, tudo na vida tem risco. O que a gente tem que pesar é o risco-benefício. Hoje em dia, com as técnicas de anestesia, um paciente com baixo risco cirúrgico, anestésico, ele não vai ter grandes problemas. Mas existem alguns riscos envolvidos. Primeiro, o risco envolvido envolve a forma como você vai fazer a anestesia. Geralmente, as cirurgias de nariz, assim, para respiração, a grande maioria das vezes envolve uma anestesia geral. Tem outras variantes, você pode fazer, dependendo da técnica, uma anestesia local com uma sedação, na qual o paciente ele só dorme, certo? Mas ele próprio mantém a sua respiração, ele não precisa de equipamentos para respirar sozinho. Quando você vai fazer uma anestesia, o risco anestésico ele é avaliado pré-operatoriamente. Geralmente um clínico ou um cardiologista vai avaliar você e vai definir, baseado no teu histórico, nos teus exames, assim, qual é o risco. E esse risco nunca vai ser zero. Vai ser um risco leve, moderado ou severo. No geral, assim, se pegar toda a estatística, a chance de complicações anestésicas é de 1 para 100 mil, mas de todos os tipos de complicações existentes. Só que em Novo Hamburgo devem ter, nos hospitais, em torno de 20 salas cirúrgicas, nas quais, no período da manhã e da tarde, são feitas 3, 4 cirurgias em cada sala. Então, você fica pensando assim, bom, se fosse tão frequente, você teria mais. Claro. Claro que se você vai operar assim numa clínica mal equipada, se você vai operar, existem colegas que preferem fazer, certo? Isso não é recomendado, mas existem, certo? Colegas que preferem fazer eles a cirurgia e eles próprios a anestesia também. Então, sempre que você faz uma coisa no local inadequado, sem pessoas adequadas, você aumenta risco. Mas, no geral, a anestesia hoje é muito tranquila. As medicações são muito mais seguras e os equipamentos eles têm uma gama assim, de controles que não existia nem quando eu estava, certo, na questão de faculdade há 20 anos atrás. Quando você pega, certo, e vê os riscos da cirurgia em si, o primeiro risco que você tem que avaliar é sangramento. Então, existe a possibilidade de sangramento pós-operatório. Hoje, ele é ao redor de 1%. Isso envolvendo tanto aqueles riscos de sangramento que vão te levar para uma nova cirurgia para cauterizar um vaso que começou a sangrar, quanto aqueles pequenos sangramentos que você vai pegar e colocar um algodãozinho e resolve. Uhum. Tem corte, então pode ter sangramento. Tem corte, então pode ter infecção também. A infecção no septo ela é muito rara, assim, mas ela existe, certo? E o outro risco assim que tem que ser bem considerado é que alguns tipos de desvio na cartilagem, eles não podem ser simplesmente assim acessados, tirar o desvio, jogar ele fora, certo? E deixar o nariz ali. Por quê? Existem partes do septo que servem de suporte para a pirâmide do nariz. Se você tira esses desvios, principalmente os desvios que são na parte mais inferior, aqui onde você consegue sentir, esses desvios eles têm que ser remodelados e essa remodelação pode, num período cicatricial que vai de poucas semanas até poucos meses, fazer com que aquela cartilagem, aquela mola que você consertou, volte a desviar. Então isso existe. O que é uma coisa ruim assim tanto para médico quanto para paciente especialmente. Okay. Mas tem como resolver no retoque, por exemplo. Sim. Ao longo da conversa nós falamos em sinusite e renite. Dá para definir o que é uma e o que é outra? Sim, sim. Em termos médicos, você vai imaginar assim, uma rinite, certo, tem a ver com a cavidade nasal. Uma sinusite tem a ver com os seios da face, que são cavidades que ficam acoplados à cavidade nasal. O nariz em si aqui dentro, certo, ele tem o septo no meio. Tem estruturas chamadas cornetas, que são prolongamentos de osso recobertos por pele, mas Deus, ou a natureza, criou pequenas cavidades aqui no rosto, onde o ar vai passar, vai ser aquecido, umidificado e filtrado. Quando a gente fala de uma rinite hoje, a conotação que tem é uma alergia. Você fala daquela rinite alérgica, certo? No entanto, assim, as rinites você tem que dividir necessariamente naquelas entre infecciosas e não infecciosas. As rinites infecciosas, as mais comuns, sem dúvida nenhuma, são as virais. É aquela rinite causada por um adenovírus, por um rinovírus, que é aquele resfriado comum. A pessoa tem uma obstrução nasal, pode ter uma febre baixa, certo? Mas não é aquela gripe, por exemplo, que é causada por
tipos diferentes de micro-organismos, por influenza principalmente. Você vai ter assim, a febre alta, a prostração, o nariz entupido. Então, sobre um certo aspecto, você tem a rinite, certo? Basicamente viral, que é aguda, e tem uma rinite crônica, na qual a alérgica realmente é mais comum. A sinusite em si, ela tem uma conotação para a gente, assim, leiga, de sinusite bacteriana, que é a sinusite causada por bactérias. E quais são as bactérias mais comuns? O Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, certo? E a Monaxella catarrhalis, são as 3 mais comuns. Mas outras bactérias também podem causar, por exemplo, quando uma sinusite bacteriana, ela vai ficando crônica com o passar das semanas, mudam os germes. Germes como Staphylo aureus e como anaeróbios, que são germes um pouquinho diferentes, com remédios que são antibióticos um pouquinho diferentes para serem tratados, eles ficam mais prevalentes. Mas existe, sim, sinusites causadas, por exemplo, por fungos, que podem dar em pessoas imunocompetentes ou imunossupressas. Doutor Nelson, e os ouvidos? Eu, cada vez que tenho uma forte gripe, eu estou me consultando hoje, um resfriado forte, né? Semanas depois eu tenho dor nos ouvidos, tá? Numa das consultas que fiz a um médico, ele me disse que são restos de secreção, né? Que se acumulam ali e causam a tal da otite, é isso? Não? Isso, otite. É isso. Os nossos ouvidos, então, são vítimas dos resfriados? Sim, sim. Existem comunicações entre o ouvido e o nariz, são chamadas de tuba auditiva. Nada mais é do que um pequeno cano, certo? Que abre e fecha de maneira ativa e que junta, certo? A parte lá de trás do nariz com o ouvido. É através dessa tuba auditiva que o ouvido, lá dentro, mantém a pressão constante. Você tem que imaginar o seguinte, existe um túnel, certo, chamado conduto auditivo externo. Esse túnel vai parar numa pelezinha bem fininha chamada tímpano, certo? E lá do outro lado do tímpano existe uma cavidade, vamos dizer que seja um tambor, onde tem os ossinhos da audição, o martelo, a bigorna e o estribo, e onde tem o órgão da audição. Para aquela cavidade funcionar de maneira perfeita e aumentar o som que nós captamos pelo tímpano, ela tem que ser mantida cheia de ar e com uma pressão constante. Como não tem uma comunicação direta entre um lado e o outro do tímpano, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que engolir, respirar, certo? E até mastigar. Para quê? Para que a tuba auditiva, esse cano que fica dentro do rosto, ele leve o ar do meio ambiente lá para dentro dessa cavidade. Agora, como ele leva o ar também, se você tem um resfriado, se você tem uma sinusite, ele pode levar também bactérias, certo? Como essa tuba auditiva no adulto ela é bem longa, um adulto ele não tem tanta assim, contaminação do ouvido assim, por bactérias quanto uma criança, por exemplo. Na criança, a tuba auditiva ela é menor e não tem o trajeto angulado desse jeito, ela é mais horizontal. Então, horizontal curta, você tem maiores chances de otite. Só que nem sempre o que te dá dor no ouvido durante uma gripe, um resfriado, tem a ver com uma contaminação bacteriana. Você pode simplesmente ter um inchaço, o edema da tuba, lá atrás do nariz, e isso fazer um acúmulo de secreção no teu ouvido. Esse acúmulo de secreção, tão logo a parte nasal se resolva, ele tem uma tendência que chega a 90% de resolução espontânea. Raramente você tem que fazer a drenagem dessa secreção. E claro, às vezes você faz um resfriado nessa parte nasal, mas a bactéria passa para o ouvido, você faz uma infecção bacteriana no ouvido, ou seja, a otite média aguda. Okay. E aí você tem que tomar antibiótico. Tomar antibiótico. O senhor eu tinha mais 4 perguntas sobre o ouvido, mas vamos pular porque senão não vai dar tempo. O senhor é também especialista em medicina e cirurgia estético-facial. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre os avanços na cirurgia estética nasal que, segundo o senhor colocou na minha ficha, lhe influenciaram para mudar a concepção do que é a rinoplastia e os conceitos da rinoplastia estruturada. Ah, sim. Quem opera... Fazem 12 anos que eu faço plástica de nariz. Eu entrei para o otorrino, certo? A primeira cirurgia que eu fiz em otorrino, a primeira cirurgia que eu vi em otorrino, que me fez tomar gosto, assim, foi uma plástica de nariz. E
Quando se aprende a fazer uma coisa, você segue o caminho dos seus chefes, dos teus mentores, certo? Sim. Mas em determinado momento você vai adquirindo experiência. Então, o que você tem... Fazem 12 anos que eu faço plástica de nariz. E o que eu opero hoje é diferente do que eu opero há 10 anos atrás, o que eu opero hoje é diferente do que eu opero há 5 anos atrás. Eu costumo falar desse jeito mesmo, certo? Nas consultas, porque quem mais me ensinou hoje, certo, sobre rinoplastia são os pacientes. E o que eu fiz de mudanças no conceito que eu faço de rinoplastia tem a ver com os cursos que eu vi, com as pessoas que eu vi a operar, mas principalmente pelos resultados dos meus pacientes. Então é diferente você ver um curso, você ver um congresso e você ver acompanhar um paciente anos e anos e anos. Então, quando você fazia rinoplastia anteriormente, você simplesmente... A menina tinha uma giba, aquela curva aqui em cima, você raspava o osso ou cortava o osso, tirava a cartilagem, deixava aquilo lá sozinho e deixava cicatrizar. O efeito que isso tem, certo? Ao longo dos anos, certo? De retrações cicatriciais, de perda de estrutura, de obstruções nasais e de estigmas de cirurgia, acaba sendo maior ou menor na dependência da anatomia de cada pessoa, de cada paciente que eu operei. Pacientes de pele fina, pacientes com gibas muito grandes, eles têm uma tendência a fazer uma estigmatização. O que eu acho bonito hoje na plástica? É você fazer um nariz que fique mais harmônico naquele rosto do que aquele que a pessoa nasceu. E que as pessoas olhem, certo? E não saibam que ali tem a plástica. E uma das coisas que ajuda nesse sentido é o uso de enxertos, ou seja, partes de cartilagem, geralmente tiradas do próprio septo nasal, que vão ajudar a reconstruir aquilo que a cirurgia, sob certo aspecto, agrediu. Então, hoje, a minha cirurgia de rinoplastia, ela dura 2 horas. 2 horas? 2 horas. Mas quando eu fazia a parte antiga, vamos dizer assim, só a diminuição, diminui e raspa, corte no osso, fecha, empina e fecha, eu chegava a demorar 45 minutos, 1 hora. Só que essa hora extra que eu acabo levando hoje, ela tem a ver com um padrão de qualidade que eu prefiro utilizar. O que é um padrão de qualidade? Hoje eu fiz toda a ponta do nariz de uma menina. Eu olhei de lado e achei que está um pouquinho para cima. Tem que descer um pouquinho o nariz. Abre, faz tudo de novo, demora mais uns 20 minutos, mas tu entrega assim uma coisa que tu vai ter orgulho depois. Então, uma coisa assim que tu não vai ter que contar com sorte. Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Será que vai ficar bem estruturado? Será que não vai retrair? Claro que tem retração. Mas se você consegue pensar que uma menina de 19 anos tem uma expectativa média de vida de 75 anos, você tem que fazer um nariz para resistir 55 Esses anos. 55 anos que ainda vem à frente, né? E eu queria assim, muito ter os 30 anos, 40 anos de experiências que as pessoas que eu vejo em congresso às vezes mostram, certo? Mas eu não tenho. Mas eu vejo o quê? Eu vejo os casos que eles mostram. Eu vejo, olha, assim eu operava, eu mudei para esse jeito, que é muito o que os Estados Unidos faz hoje. E aquilo, e os meus pacientes, mesmo em 5, 6 anos, me convenceram que eu tinha que mudar a forma de tratamento do nariz. E assim foi. O pós-operatório é muito longo ou não? O pós-operatório é relativamente curto, mas a primeira semana é ruim, certo? A primeira Por semana quê? é complicado. Porque você não vai ter tampões no nariz, não vai ter bucha no nariz, mas você vai ter um inchaço, e esse inchaço vai obstruir a tua respiração. O teu nariz ele vai estar aberto o suficiente assim para descer gotinhas de sangue no primeiro dia, segundo dia, geralmente, depois só uma aguinha vermelha. Mas dor não é uma preocupação. Dor é uma preocupação muito antes da cirurgia. O que incomoda realmente depois é um pouco de roxo, um pouco de inchado. O desconforto normal. Exatamente. Mas é um preço a pagar, né? Claro. Doutor Nelsoni, ficaram mais da metade das perguntas que eu tinha preparado para lhe fazer, mas o nosso tempo é de 30 minutos. Né? Significa que eu falo demais, então. Não, né? o senhor foi bem didático e explicativo para o nosso telespectador entender o que a gente perguntou. Lhe agradeço a disponibilidade do senhor ter vindo aqui, deixado os seus pacientes e vindo essa meia hora conversar com a gente e trazer esses esclarecimentos. Tá? Muito obrigado. Tá? E vamos ver se marcamos uma próxima para continuar perguntando. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Nós conversamos com o otorrinolaringologista
Dr. Nelsone de Almeida, e eu convido a todos a permanecerem conosco na nossa programação da Vale TV. A entrevista reprisa amanhã, logo após, ao meio-dia.